Você sabia que a China apoia, ao mesmo tempo, um regime ditatorial e grupos rebeldes que tentam derrubar esse regime? Enquanto o mundo olha para Taiwan, existe um país vizinho da China vivendo uma guerra civil silenciosa há décadas, e Pequim está profundamente envolvida nisso. Hoje vamos entender por que Myanmar se tornou uma peça estratégica num jogo onde o objetivo não é a paz, mas o controle de rotas vitais para o poder regional. Se você gosta de entender os bastidores da geopolítica e quer ficar por dentro de conflitos que raramente são aprofundados, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas análises e eu consigo produzir cada vez mais. Para entender por que a China se envolve tanto em Myanmar, é preciso olhar para o mapa. A província chinesa de Yunnan faz fronteira direta com o país, e cidades como Baoshan estão a poucas horas de regiões controladas por milícias armadas. Qualquer instabilidade ali significa refugiados, armas e contrabando atravessando para o território chinês. Myanmar não é um país unificado, é um mosaico de mais de 135 grupos étnicos, cada um com sua própria língua, cultura e história. O maior deles, os Bamar, ou birmaneses, representa cerca de 68% da população. Mas nas montanhas e florestas, dezenas de outros povos como os Karen, Kachin, Shan, Chin, Rakhine e Mon vivem há séculos resistindo à dominação central. Essa diversidade não é uma riqueza celebrada, mas sim a raiz de um conflito que dura mais de 70 anos. Grupos étnicos majoritários: Bamar, 68% da população, budistas Theravada dominantes politicamente. Karen. No sul e leste, cristãos e budistas conhecidos pela resistência armada. Kachin. No norte, cristãos lutam por autonomia desde a independência. Shan. Leste, budistas com forte identidade cultural. Rakhine, Oeste, budistas envolvidos no conflito com os Rohingyas, muçulmanos. Imagine um país onde a maioria tenta impor sua cultura e religião sobre dezenas de minorias. Esse é Myanmar, uma nação dividida desde sempre. Antes da colonização britânica, Myanmar era governado por reis Bamar, que se viam como protetores do budismo e do povo birmanês. Mas seu domínio nunca foi total. Nas regiões montanhosas, grupos como os Karen e Kachin mantinham suas próprias estruturas políticas e culturais. Os reis Bamar tentaram unificar o território, mas as diferenças étnicas e religiosas tornavam isso quase impossível. Essa tensão entre o centro, Bamar, e as periferias, minorias, é a origem do conflito moderno. Dinastia Kombaung, 1752 a 1885. O último grande império Bamar tentou expandir o controle sobre as minorias. Religião como ferramenta política. O budismo Theravada era usado para legitimar o poder Bamar. Resistência das minorias. Grupos como Shan e Kachin nunca aceitaram plenamente a autoridade Bamar. Myanmar nunca foi um país unificado, sempre foi um império frágil, onde a dominação Bamar era contestada. Quando os britânicos chegaram no século XIX, eles favoreceram as minorias étnicas, como os Karen e Chin, em detrimento dos Bamar, criando ressentimentos que duram até hoje. Os britânicos administraram as regiões das minorias separadamente, como se fossem países distintos. Quando Myanmar ganhou a independência, em 1948, essas divisões explodiram em conflitos armados. A Grã-Bretanha invadiu a Birmânia em três guerras: 1824, 1852, 1885 e, em 1886, anexou o país à Índia Britânica. Myanmar foi colônia da Grã-Bretanha por mais de um século. Os Bamar resistiram com força às invasões e os britânicos marginalizaram os Bamar na administração colonial. Barraram sua entrada no exército e nas universidades. Os britânicos precisavam de aliados locais para controlar o território, então recrutaram minorias que tinham histórico de conflito com os Bamar. Viviam no sul e leste perto da Tailândia.
a maioria animista ou budista, mas os britânicos converteram muitos ao cristianismo, especialmente protestantismo, via missionários. Os britânicos davam terras, cargos e armas aos Resultado: Karen. Os Karen passaram a se ver como superiores aos Bamar e os Bamar como opressores. É religioso? Sim, mas de forma instrumentalizada. O cristianismo virou um marcador de identidade contra o budismo Bamar. A independência, em 1948, nasceu como um país já dividido, com promessas de autonomia para as minorias que nunca foram cumpridas. Os britânicos não unificaram Myanmar. Eles deixaram um país dividido, onde cada grupo étnico desconfia do outro. E essa desconfiança virou guerra, o nascimento do conflito moderno. Em 1948, Myanmar finalmente se tornou independente, mas a alegria durou pouco. O governo central, dominado pelos Bamar, recusou-se a dar autonomia às minorias como havia sido prometido. Os Karen foram os primeiros a pegarem armas, seguidos pelos Kachin, Shan e outros. Desde então, Myanmar vive uma guerra civil contínua, com dezenas de grupos armados lutando contra o governo. Esse conflito não é sobre ideologia, é sobre identidade, terra e sobrevivência. O acordo de independência previa autonomia para as minorias, mas o governo Bamar nunca cumpriu. As primeiras rebeliões foram Karen, 1949, primeiro grupo a declarar guerra ao governo. Kachin, 1961, conflito por autonomia e recursos naturais, militarização do Estado. Em 1962, o general Ne Win deu um golpe e estabeleceu uma ditadura militar, agravando os conflitos. Myanmar. Um conflito sem fim? Myanmar nunca foi um país unificado. Desde os reis Bamar até os britânicos, passando pela independência, as divisões étnicas e a desconfiança mútua sempre estiveram presentes. Hoje, essa história se repete. Um governo central que não representa as minorias, grupos armados lutando por autonomia e uma guerra que já dura mais de 70 anos. A China e o jogo duplo. O pragmatismo absoluto. A China não joga xadrez por ideologia, ela joga por interesse. No caso de Myanmar, a atuação da China é o exemplo perfeito do que chamamos de jogo duplo. A China tem uma fronteira enorme com Myanmar, província de Yunnan. O objetivo dela não é democracia nem ditadura. O objetivo é estabilidade na fronteira, sem refugiados ou bombas caindo no lado chinês. Acesso ao Oceano Índico para não depender só do Estreito de Malaca. Recursos naturais, madeira, jade, terras raras. Para conseguir isso, a China apoia os dois lados da guerra. O caso Myanmar, o grande laboratório. Myanmar está em guerra civil desde o golpe militar de 2021. De um lado, a junta militar, o governo oficial que é uma ditadura. Do outro lado, vários exércitos rebeldes étnicos e grupos pró-democracia. O apoio à junta militar, o governo. A China é o maior parceiro comercial da junta. O que a China dá? Armas, caças, drones, munição, proteção diplomática na ONU, vetando sanções e investimentos em infraestrutura. O que a China quer? Garantir que os oleodutos e gasodutos que cortam Myanmar, levando petróleo do Oceano Índico direto para a China, continuem funcionando. O apoio aos rebeldes, às milícias étnicas. A China mantém relações estreitas e fornece armas por baixo dos panos para vários grupos rebeldes que controlam a fronteira, como o Exército do Estado Hua e a Aliança das Três Irmandades. Por que fazer isso? É uma forma de chantagem. Se a junta militar começar a desobedecer à China ou se aproximar demais do Ocidente ou da Rússia, a China solta a coleira dos rebeldes para causar problemas. A China influencia os conflitos na Ásia agindo como o grande irmão pragmático. Vende armas para o governo oficial, mantém amizade com os rebeldes como seguro de vida, usa sua influência econômica para forçar os dois lados a sentarem na mesa e negociarem quando a guerra atrapalha os negócios.
Em Mianmar, a China é a única que consegue pegar o telefone e ligar tanto para o general ditador quanto para o líder rebelde. E os dois atendem, porque sabem que sem a China eles não sobrevivem. Não existem amigos, existem interesses. Você já tinha ouvido falar dessa diversidade étnica em Mianmar? Deixe nos comentários. O exército como solução que virou problema. Em 1962, o general Ne Win liderou um golpe militar que mudou Mianmar para sempre. O exército assumiu o controle, alegando que só assim o país não se fragmentaria. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o oposto. Em vez de unificar, o exército criou um regime de medo e repressão. A justificativa era clara. Sem o exército, Myanmar se dividiria em dezenas de pequenos países, cada um dominado por uma etnia diferente. Mas o preço dessa unidade foi altíssimo: ditadura, censura e uma das guerras civis mais longas do mundo. O exército de Myanmar tem uma missão: manter a unidade nacional a qualquer custo. Para isso, criou uma doutrina baseada em três pilares. O país pertence aos Bamar. As minorias étnicas devem se submeter. Essa ideologia justifica massacres, violência sexual contra mulheres e a destruição de aldeias inteiras. Para o exército, Myanmar só existe porque eles existem. Mas na prática, essa unidade é mantida com tanques, armas e uma das piores ditaduras do mundo. O exército como solução que virou problema. Ele suspendeu a Constituição, prendeu todo mundo e instaurou o caminho birmanês para o socialismo. Imagine fechar todas as portas e janelas de uma casa e decidir que ninguém mais entra ou sai. Foi isso que ele fez com o país. O que Ne Win criou foi uma mistura do socialismo soviético, que era ateu. Já o socialismo de Ne Win usava o budismo para convencer o povo. Ele dizia que o acúmulo de riqueza era ruim para a alma, conceito budista. Então, o Estado deveria controlar tudo para ajudar as pessoas a serem menos materialistas. Na verdade, era só uma desculpa para o governo confiscar tudo. Ne Win tentou misturar o controle estatal do marxismo com a tradição do budismo e um nacionalismo que odiava estrangeiros. Ele transformou o país em uma fortaleza, mas acabou construindo uma prisão de pobreza. A ideia era transformar Myanmar em uma fortaleza autossuficiente, isolada do mundo. Ne Win tirou os economistas e colocou generais que só entendiam de guerra para cuidar de fábricas de sabonete e plantações de arroz. O resultado, o que era o celeiro da Ásia, começou a passar fome. Curiosidade: antes disso, a Birmânia era o maior exportador de arroz do mundo, considerada o celeiro da Ásia. Com Ne Win, o povo começou a passar fome, xenofobia e expulsão. Ele acreditava que a economia estava na mão de estrangeiros. Então, ele expulsou centenas de milhares de indianos e chineses que viviam lá há gerações e que eram a espinha dorsal do comércio. O resultado, o comércio colapsou porque quem sabia fazer negócios foi expulso. Isolacionismo. Ele fechou as fronteiras. Turistas não podiam entrar, só com vistos de 24 horas. Jornalistas foram banidos e investimento estrangeiro foi proibido. O país parou no tempo. A loucura da numerologia. Isso aqui é inacreditável, mas é verdade. Ne Win era obcecado por numerologia e pelo número 9. Em 1987, ele decidiu do nada cancelar as notas de dinheiro vigentes, como as de 100, 75, etc., e criar notas de 45 e 90 kyats, porque são divisíveis por 9. Foi um desastre. As pessoas perderam suas economias da noite para o dia. Isso gerou revolta e protestos massivos, o levante de 8.888. O resultado foi o oposto do que prometeu. Ele prometeu união, mas entregou fragmentação. Economia destruída. O país, que era um dos mais ricos do Sudeste Asiático nos anos 50, virou um dos mais pobres do mundo, reconhecido pela ONU como o país menos desenvolvido em 1987. Guerra civil eterna. Ao tentar centralizar o poder e impor a cultura birmanesa, Bamar, à força, ele enfureceu as minorias étnicas.
Em vez de se sentirem parte do país, esses grupos pegaram em armas com mais força ainda para se defenderem da opressão do governo central. O caminho birmanês para o socialismo foi, na verdade, um caminho para a ruína. Ne Win pegou um país promissor e rico em recursos e, através de incompetência, superstição e isolamento, transformou-o em um estado falido. A promessa de unidade nacional virou uma piada, pois suas políticas só deram mais motivos para as minorias étnicas lutarem contra o governo central, uma luta que continua até hoje. Quem são os Rohingya? Os Rohingya são uma minoria étnica muçulmana que vive ou vivia no estado de Rakhine, no oeste de Myanmar, bem na fronteira com Bangladesh. O problema central: o governo de Myanmar, que é majoritariamente budista, não reconhece os Rohingya muçulmanos como cidadãos. Para o governo e muitos birmaneses, eles são imigrantes ilegais de Bangladesh, mesmo que muitas famílias vivam lá há séculos. Resultado: eles são a maior população apátrida do mundo. Não têm passaporte, não podem votar, não têm acesso à saúde ou educação pública e precisam de permissão até para casar-se ou viajar entre vilarejos, quando o Estado decide quem existe. A tensão sempre existiu, mas em agosto de 2017, um pequeno grupo militante Rohingya atacou postos policiais de Myanmar. A resposta do exército de Myanmar foi desproporcional e brutal. Eles lançaram uma operação de limpeza. Soldados queimaram vilas inteiras, violação sexual contra mulheres em massa e executaram civis, homens, mulheres e crianças. A fuga para Bangladesh. Imagine fugir da sua casa em chamas, atravessar rios e selvas com a roupa do corpo, carregando crianças e idosos enquanto soldados atiram em você. Foi isso que aconteceu. Em poucos meses, mais de 740 mil Rohingya fugiram para o país vizinho, Bangladesh. Eles se juntaram a outros refugiados que já estavam lá de perseguições anteriores. Hoje, cerca de 1 milhão de Rohingya vivem em Bangladesh. Cox's Bazar, o maior campo de refugiados do mundo. Os Rohingyas fugiram do estado de Rakhine para Bangladesh. A cidade mais próxima da fronteira é Teknaf, a poucos quilômetros, mas ela era pequena demais. O governo de Bangladesh concentrou os refugiados em Cox's Bazar, cerca de 70 quilômetros ao norte, uma região costeira com espaço, acesso logístico e pouca integração urbana. Um antigo destino turístico virou, em poucos meses, o maior campo de refugiados do mundo. As condições são precárias: superlotação, falta de saneamento, risco de doenças, deslizamentos de terra nas monções e incêndios frequentes. A prisão a céu aberto. Bangladesh os acolheu por humanidade, mas o país é pobre e superpovoado. O governo de Bangladesh não quer que eles fiquem lá para sempre. Eles cercaram os campos com arame farpado e proíbem os Rohingya de trabalhar ou sair. É um limbo. Eles não podem voltar para Myanmar porque seriam mortos e não são bem-vindos para ficar em Bangladesh. Enquanto a guerra civil em Myanmar continua, os Rohingya estão presos no meio do caminho, esquecidos em campos de refugiados em Bangladesh, sem poder voltar e sem ter para onde ir. É uma crise humanitária gigante. E você o que acha que poderia resolver esse conflito? Eu sou o Zenoide. E se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, considere se inscrever no canal e deixar o like.